Antes de falar da probabilidade aplicada à genética, eu vou falar um princípio básico da probabilidade, que é a chance que um evento tem de ocorrer entre dois ou mais eventos possíveis. Por exemplo, ao lançarmos uma moeda, qual a chance dela cair com a face, cara, voltada para cima? Em um baralho de 52 cartas, qual a chance de ser sorteada uma carta do naipe ouros? Esse é um princípio básico da probabilidade. A genética é outra área que utiliza as teorias da probabilidade, pois os acontecimentos nesse ramo da biologia envolvem eventos aleatórios, como o encontro dos gametas masculinos e femininos com determinados genes na fecundação. Vamos supor que um indivíduo heterozigoto para determinada característica azão-azinho forma dois tipos de espermatozoides, azão e azinho. Caso uma mulher também seja heterozigota, formará óvulos azão e azinho. Para facilitar o entendimento, existe a regra do E, que nada mais é a teoria das probabilidades, diz que a probabilidade de dois ou mais eventos independentes ocorrerem conjuntamente é igual ao produto das probabilidades de ocorrerem separadamente. Esse princípio é conhecido popularmente como regra do E, pois corresponde à pergunta: qual a probabilidade de ocorrer um evento e outro simultaneamente? Além da regrinha do E, existe a regrinha do OU, que nada mais é que é outro princípio de probabilidade que diz que a ocorrência de dois eventos que se excluem mutuamente é igual à soma das probabilidades com que cada evento ocorre. Esse princípio é conhecido popularmente como a regra do OU, pois corresponde à pergunta: qual é a probabilidade de ocorrer um evento ou outro? Em certos casos, precisamos aplicar tanto a regra do E como a regra do OU em nossos cálculos de probabilidade. Por exemplo, no lançamento de duas moedas, qual a probabilidade de se obter cara em uma delas e coroa na outra? Para ocorrer cara na primeira moeda e coroa na outra, na segunda, ou coroa na primeira e cara na segunda. Assim, nesse caso, se aplica a regra do E combinada à regra do OU. A probabilidade de ocorrer cara e coroa é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 4. Ou coroa e cara, que é 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 4. É igual a 1 sobre 2, que abre parênteses é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. O mesmo raciocínio da moeda se aplica para os problemas da genética. Por exemplo, qual a probabilidade de um casal ter dois filhos, um do sexo masculino e outro do sexo feminino? Como já vimos, a probabilidade de uma criança ser do sexo masculino é 50%, e de ser do sexo feminino é 50% também. Há duas maneiras de um casal ter um menino e uma menina. O primeiro filho ser menino e o segundo filho ser menina, que a proporção é de 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4. Ou o primeiro ser menina e o segundo ser menino, que é 1/2 vezes 1/2, que é igual a 1/4. A probabilidade final é 1/4 mais 1/4 igual a 2/4, ou 1/2. Agora irei falar sobre um pouco de gene letal. Gene letal é um gene que, quando presente, provoca a morte pré ou pós-nascimento, ou produz uma deformidade tão grave que levará o indivíduo à morte. Os alelos letais podem ser tanto dominantes, levando à morte quando aparecerem em homozigose dominante, ou heterozigose quando recessivos, levando à morte quando em homozigose recessiva. Se considerarmos que codominância é um tipo de interação onde não existe uma relação de dominância entre alelos de um gene, os genes letais não estabelecem relações de codominância com outros genes, visto que eles levam o indivíduo à morte. Uma boa dica para as questões de genética é sempre desconfiar da presença desse tipo de herança, quando a proporção dos descendentes não obedecer à proporção esperada segundo as leis de Mendel. Os alelos letais foram descobertos por Lucien Coenot, 1866-1951. Em 1904, após estudos com cruzamentos de camundongos, quando o biólogo cruzava camundongos de pelagem cinza entre si, todos os descendentes que nasciam tinham pelagem cinza, mas ao cruzar indivíduos de pelagem amarela, nasciam 2/3 de camundongos amarelos e 1/3 de camundongo cinza, o que não obedecia à proporção de 3 para 1, esperada. Diante desses resultados, Coenot chegou à conclusão de que, em homozigose, o alelo que determinava a cor amarela era letal.
Sendo assim, todos os camundongos amarelos eram obrigatoriamente heterozigotos. E, para comprovar essa teoria, fez o cruzamento de um desses indivíduos com o camundongo cinza, obtendo 50% dos indivíduos amarelos e 50% cinza. A partir disso, foi possível concluir que os camundongos com genótipo homozigoto para o amarelo não sobreviviam, o que explicava a proporção inadequada. Na genética, o cruzamento teste ou retrocruzamento, concebido por Gregor Mendel, é feito para determinar se um indivíduo exibindo um caráter biológico dominante é homozigoto ou heterozigoto para aquele caráter. Simplificadamente, cruzamentos testes determinam o genótipo de um indivíduo com o fenótipo dominante. Deste tipo de cruzamento, pretende-se determinar o genótipo de indivíduos que manifestam o fenótipo dominante para um determinado caráter através do cruzamento com indivíduos homozigotos recessivos. Cruzamento teste. Quando estamos fazendo um cruzamento e não sabemos se o indivíduo dominante é homozigoto ou heterozigoto, realizamos um cruzamento dele com um indivíduo recessivo e a resposta estará nos descendentes. Se nascerem descendentes recessivos, também indica que o progenitor é heterozigoto. Se todos os filhos tiverem o fenótipo dominante, indica que o progenitor genótipo desconhecido era homozigoto. Como na geração F1 nasceram os filhos verdes, isso indica que o amarelo testado era heterozigoto, Vzão Vzinho, pois, quando cruzamos um heterozigoto com um recessivo, 50% da prole é dominante heterozigota e 50% é recessiva. Como toda geração F1 é amarela, logo o progenitor amarelo é homozigoto dominante. Quando cruzamos dois indivíduos homozigotos puros, sendo um dominante e um recessivo, 100% da prole é heterozigota híbrida. Esse então foi o meu trabalho. Muito obrigado, professor Aguinaldo, por esta oportunidade de concluir.